Boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Conferência Online Embarcados. Então, hoje a gente continua aí a nossa semana de conteúdos aí focado em sistemas embarcados. E hoje a gente traz o tema aí de dê superpoderes ao seu roteador. Então, uma introdução ao OpenWRT. Vai ser um assunto bem legal aí, que a gente trouxe dois feras aí para compartilhar com a gente. Então, vamos aprender bastante. Então, é isso aí. Então, para quem está no primeiro dia da conferência, né, a gente já teve ontem uma apresentação sobre Sigfox, então foi bem legal a apresentação do Luiz. Hoje a gente traz aí o OpenWRT. Amanhã temos um painel sobre o mercado de trabalho, então vai ser um painel aí relacionado mais ao mercado, né, como que está o mercado atualmente, as oportunidades, e até mais voltado aí para a carreira. E aí na quinta-feira, um outro painel, agora focado em mais técnico, né? Então, mais desenvolvimento aí de sistemas embarcados. Então, a gente trouxe aí 4 feras aí para compartilhar, né? São de áreas diferentes, né? Mas que são algumas áreas que têm intersecção. E eles vão compartilhar bastante aí com a gente a experiência deles. E aí, para finalizar, na sexta, nós temos um painel também sobre startups de hardware. Tá? Então, as oportunidades e desafios aí para startups de hardware no Brasil. Tá? Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Acho que a galera já está entrando aí. Fiquem à vontade para interagir no chat aí. Se vocês quiserem colocar a cidade, estado de onde estão assistindo, só para a gente ter um feedback de vocês aí que está tudo ok com o áudio. Tá? É isso aí. Legal. Então o Thiago tá falando se alguém está usando Android. Então, Thiago, a gente recomenda o uso aí do computador. Veja se você atualizar o seu navegador, se ele carrega aí. Mas a gente já começou já assim. Tá? Isso aí. Então vamos lá. Continuando aqui. Então a conferência ela vai do dia 18 até o dia 22 de março. Então todos os dias às 7h30 a gente tem um compromisso. Se você já escreveu aí para assistir um webinar, né, que você está querendo um assunto específico, você pode assistir todos, tá? Nós vamos transmitir ao vivo todas essa semana, e aí uma semana ou duas nós vamos ter as gravações, mas o interessante é participar aqui ao vivo, já tirar sua dúvida ao vivo aqui com os convidados, aproveitar aqui a experiência deles e aproveitar para fazer, né, essa pergunta ao vivo e também aí com a galera que participa aí no chat, que é bem legal aí a troca de ideias. Então vamos lá. Eu vou ligar minha câmera rapidinho aqui. Então eu sou o Fábio Souza, tá? Então aqui representando o Embarcados e vou estar aqui conduzindo aqui nos bastidores, dando suporte aí para os nossos convidados. E vamos agora convidá-los aqui para se apresentarem. Então Ronaldo Nunes e Thiago Medici Serrano. Boa noite, Ronaldo e Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Então é isso aí, Ronaldo e Thiago. Fiquem à vontade agora para se apresentarem e dar continuidade à apresentação de vocês. A gente agradece aí bastante. Eu, em nome do Embarcados e da Mouser, que está patrocinando esse webinar, a gente agradece para vocês aí pela disponibilidade e por estarem aí compartilhando esse conteúdo aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Bom, obrigado, Fábio. Antes de mais nada, boa noite a todo mundo. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado ao Thiago Lima também, o pessoal do Embarcados em geral, ao Mouser Electronics. A gente, tanto eu quanto o Thiago, a gente está lisonjeado de estar aqui essa noite, apresentando e falando um pouquinho sobre OpenWRT. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Nunes. Eu sou engenheiro de software na Technicolor. A Technicolor desenvolve set-top boxes e gateways. Então, OpenWRT está dentro da linha de desenvolvimento dos produtos da Technicolor, né? Quem quiser falar comigo depois, quiser entrar em contato, tá aí meu LinkedIn, tá à disposição para vocês, certo? E Thiago, tu quer te apresentar? Opa, beleza? Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago. Eu trabalho na Time Energy aqui em Campinas, né? Sou engenheiro eletricista. Acabei indo aí pelo lado da eletrônica embarcada, agora entrando mais em software, né, Linux embarcado também.
Também deixei meu LinkedIn aí, qualquer contato pode pingar direto por lá. Depois, se vocês quiserem, a gente passa nosso e-mail também no final da apresentação. Eu vou ligar a Khan aqui rapidinho, só para fazer um rápido jabá. Eu estou aqui no LHC, que é o Laboratório Hacker de Campinas. Então, o espaço foi cedido aí para eu tocar o webinar daqui. Então, para o pessoal de Campinas que quer conhecer, que quer saber onde tem um espaço de trocar ideia, trocar informação e bombar eventos, venham para o LHC. A gente está sempre aí, procura lá no lhc.net.br que tem mais informações. Muito obrigado aí o pessoal do Embarcados, da Mauser, ao Ronaldo também convidou para colaborar aí com ele nessa apresentação. E bora para frente. Eu vou estar aqui monitorando também as perguntas. Oi? Eu só queria que você explicasse um pouco, para quem não conhece, o que é o LHC? O LHC é o Laboratório Hacker de Campinas, né? É um hackerspace, né? É um local livre, né? De acesso livre, que a gente tem laboratório, tem uma sala para apresentações, tem oficina de marcenaria, tem um espaço grande, que acontece vários eventos, o pessoal vem aqui para conversar sobre tecnologia, sobre cerveja artesanal, que a gente faz também, sobre marcenaria, sobre qualquer tema que envolve esse mundo maker, do it yourself e coisas do tipo, né? É um local, normalmente, que reúne bastante pessoas aficionadas por tecnologia, novidades e novidades em geral do mundo maker aí. Eu acho que está bem alinhado aí com a proposta do Embarcado, de trazer conhecimento, de levar mais informação aí pro pessoal. Eu participo aqui do LHC e a gente adora receber pessoas novas e que elas participem também dos nossos eventos e tal. Rolou o Arduino Day, no último final de semana, então tem bastante coisa rolando aí e convido todo mundo para conhecer um pouquinho também. Excelente, isso aí. Jabá feito. Não, é excelente falar do Hackerspace. Inclusive, a primeira vez que a gente apresentou essa palestra, né, Thiago, foi no LHC. E para bem pouquinhas pessoas, né? E, cara, foi muito bacana. O espaço é interessante, principalmente para quem é entusiasta de eletrônica, de sistemas embarcados. E para profissionais também, porque, afinal de contas, além de engenheiros, nós somos makers, né? Então, como eu sempre digo. Bom, vamos começar então? Tem que clicar aqui. Bom, hoje então a palestra intitulada Dando Superpoderes ao Seu Roteador, né, com uma introdução ao OpenWRT. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, antes de falar sobre o OpenWRT de fato, eu vou falar um pouco sobre o roteador em si, como que ele é, só para a gente nivelar um pouco o conhecimento de todo mundo, para que todo mundo saiba como que é por dentro um roteador, entender um pouco o target que a gente vai trabalhar, certo? Eu vou mostrar uma visão muito de cima, então se você talvez se perca em algum termo, alguma coisa, pode ficar tranquilo, pode mandar nas perguntas ali, que o Thiago pode solucionar suas dúvidas, tá bom? Primeiro a gente vai mostrar a parte de hardware, uma anatomia muito por cima sobre o roteador, né, sobre como que é um roteador por dentro. Vou mostrar um pouco da pilha de software que o roteador inclui. Nesse caso, a pilha que o fabricante fornece, né? E depois a gente vai falar de fato do OpenWRT, né, que é a parte de software. Vou falar um pouquinho do que é o OpenWRT, para quem não conhece. Um pouquinho da história, né, contar como que nasceu, como que a KeePack anda hoje. Vou falar depois das funcionalidades do OpenWRT, certo? Por que ele é tão interessante, por que ele de fato dá superpoderes para o seu roteador, né? Quais são as vantagens, as fraquezas, né, ou desvantagens, e o processo de build. Vocês vão entender que o OpenWRT não é simplesmente uma distribuição Linux que a gente põe no nosso roteador. E aí, nesse finalzinho, a gente vai ver um pouquinho do processo de build, que é a parte que eu mais trabalhei, inclusive, com o OpenWRT, foi realmente buildando ele, né? Muito bem. Vamos falar um pouco da anatomia, então, como eu tinha falado, né, inicialmente. Bom, para quem não sabe, um roteador é formado por poucos blocos, né? Isso aqui, reparem que isso daqui, de fato, é uma visão muito alto nível, né? Muito high level do roteador, né? Até de certa forma simplificada, né? Mas é para que todo mundo consiga entender.
O roteador, a principal componente do roteador é de fato o SoC. Né? O SoC, que é um System on Chip, é um sistema sobre um chip, que nada mais é que um processador com uma série de periféricos em volta, certo? Por periféricos a gente entende barramentos I2C, barramentos SPI, barramento USB, Ethernet, Wi-Fi, e, obviamente, o principal periférico é o Wi-Fi. Né? Nós estamos falando de roteadores sem fio, roteadores Wi-Fi. O principal componente da periferia desse LC é o Wi-Fi. Certo? O Wi-Fi se comunica basicamente com aquele bloco de RF, certo? Através de uma comunicação analógica, né? Geralmente a camada Fi e a camada MAC ficam dentro do SoC, né? As primeiras duas camadas da pilha OSI, né? Das camadas de rede, ficam dentro do SoC. Então, para o RF fica basicamente a questão de LNA, né? Amplificadores, enfim, filtros, etc, né? E depois o sinal é transmitido e recebido pela antena, né? Ali do lado a gente vê acho que a gente conseguiu ligar o pointer, né? Não. Tá bom, não consegui ligar o pointer, desculpa, pessoal. Bem, enfim. Mas ali do lado direito, do lado esquerdo, a gente consegue ver um bloco Ethernet, né? O Ethernet é justamente a conexão por cabo, né? Onde a gente liga o cabo que vem da internet, que vem do nosso provedor, né? Ou o cabo que a gente vai ligar nos nossos devices, na nossa casa, para fazer uma rede cabeada e tal. Ele se comunica com o SoC via um barramento M2, né? É um barramento muito rápido, né? Bom, do lado mais acima um pouquinho, a gente vê as memórias, né? Memória flash e memória RAM. A memória RAM, como a maioria deve saber, né, é responsável é memória volátil, é responsável por ficar armazenados as informações que vão ser perdidas em tempo de reboot, né? Quando a gente rebootar nosso dispositivo, essas informações vão ser perdidas. Então, geralmente os roteadores têm alguma coisa entre 32 e 128, 256 MB de memória RAM, né? Que vocês devem estar acostumados com bem mais, né? Um computador comum hoje não tem menos que 8 GB, e um celular também não tem menos que 4 GB de RAM. Então, pensem nesse sistema aqui com bastante restrição de memória RAM, né? Então, a gente está falando de coisa de megabytes, e não de gigabytes, né? Então, a gente está falando de coisa de 32, 64 MB, 128, é bem pouquinho mesmo, tá? E do outro lado, a gente vê a memória flash. A memória flash, ela que armazena, de fato, o sistema, o software que vai embarcado no nosso roteador, né? A kernel do Linux, as aplicações, o bootloader, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais do que vai incluso nessa pilha de software no próximo slide, certo? Para quem não conhece, as memórias flash, existem basicamente dois tipos, né? O NOR e NAND. É bem comum nos roteadores vir uma memória NOR, em vez de vir uma memória NAND. Às vezes vem uma memória NOR e uma memória NAND, certo? A memória NOR fica responsável pela parte de sistema, da kernel do Linux e tal, e a memória NAND por dados, enfim, sobre as aplicações, banquinhos de dados, enfim, servidores web, essas coisas assim, certo? Geralmente a memória NOR é escolhida porque é bem simples o barramento em que ela é ligada, né? Um barramento SPI, né? Um barramento síncrono serial, então ele é bastante simplesinho, é fácil de integrar com SoC, certo? E também tem, obviamente, todo roteador precisa de energia para funcionar, né? Então tem um bloquinho de power ali, ele recebe, às vezes, a energia diretamente da rede elétrica, né? Do AC, ou às vezes já através de uma fonte convertido para DC, 12, 9 volts, né? Aí vai depender do que o fabricante desejar, né? Geralmente esses SoCs funcionam em 3,3 volts, né? Então, com certeza tem um certo hardware ali para baixar essa tensão de 12, enfim, para 3,3, certo?
Bom, no próximo slide, então, a gente vai falar um pouquinho da... desculpa, um pouquinho antes de falar da parte de software, eu coloquei esse slide aqui mostrando um roteador aberto, né? Isso aqui é um roteador OEM, né? Uma placa OEM, ou seja, uma placa genérica, né? Vários fabricantes usam essa placa em seus roteadores, certo? E aqui eu apresento para vocês dois superpoderes, entre aspas, dos roteadores que estão escondidos, né? Nessa placa, por exemplo, a gente tinha uma porta USB que não foi soldada, certo? E uma porta serial assíncrona, um UART, né? Que também não estava com os pinos soldados, certo? Então, a gente comprou, foi na banquinha, comprou o roteador e o fabricante nos fez o desprazer de esconder funcionalidades, né? O que não é legal, né? Então, quando a gente quiser destravar essas funcionalidades, né, quiser liberar esses superpoderes do roteador, a gente precisa instalar precisa tirar fora o software que o fabricante nos fornece. Porque o software que vem dentro dele, que a gente chama de firmware, né? Essa firmware original, ela não disponibiliza acesso a essas portas, tanto essa USB quanto essa serial, por exemplo, né? E se a gente quiser liberar esses superpoderes, enfim, a gente precisa do OpenWRT, certo? Bom, sobre a pilha de software, então, como eu estava falando, né? A pilha de software vai ficar armazenada na flash, certo? O NAND ou NOR, né? No nosso caso, a gente vai tratar mais da NOR. E é composta por um bootloader, que é responsável por ligar toda a parte de hardware, inicializar todo o hardware do roteador, né? E chamar a kernel. Né? A kernel pode ser uma kernel do Linux ou uma kernel ICOS, uma kernel microCOS, enfim, não necessariamente Linux, tá bom? Mas 90%, 95% é kernel é Linux, certo? E na camada mais acima, a kernel vai chamar as aplicações embarcadas, né? Quem conhece mais a fundo sistemas embarcados vai dizer, nossa, mas isso aí está um pouco simplificado. Realmente está um pouco simplificado. A gente fez para que todo mundo conseguisse entender. A grosso modo é isso aqui, certo? Basicamente são essas três camadas, né? Bootloader, kernel e aplicações embarcadas. O kernel é responsável, depois que o bootloader encerra a sua operação, o kernel fica responsável pelo controle do hardware, né? E por monitorar as aplicações, manter as aplicações em pé, gerenciando memória, etc, certo? As interfaces de rede, a Wi-Fi, cabeada e tal, são controladas pela kernel em conjunto com uma série de aplicações que são embarcadas, certo? Aquele bloquinho azul ali, que diz parâmetros ART/MAC, é um segredinho que tem em todos os roteadores, certo? Esses parâmetros são muito importantes para quem está pensando em tirar a firmware proprietária do seu roteador e colocar o OpenWRT no roteador. A primeira coisa que tem que tomar cuidado com esses parâmetros, certo? Nem todos os roteadores têm, mas a maioria tem, certo? O que são esses parâmetros? É uma areazinha dentro da flash em que o fabricante armazena algumas informações que são cruciais para que o driver do Wi-Fi funcione, certo? E os drivers de rede, enfim. Mas principalmente o driver do Wi-Fi, certo? Um Wi-Fi, por exemplo, ele precisa de um número único lá, que a gente chama de MAC, certo? E o MAC fica armazenado aí. Alguns SoCs, né, eles precisam buscar nessa areazinha da flash o número do MAC. Se o MAC não tiver gravado lá, o driver não levanta, o Wi-Fi não vai funcionar e você bricou definitivamente seu roteador, certo? Então é uma prática comum quando a gente está trabalhando com o OpenWRT. Antes da gente instalar ele, a gente fazer um backup principalmente dessa área, certo? A gente conseguir armazenar esses parâmetros de alguma forma em algum outro lugar, para a gente poder recuperar eles caso a gente perca no processo de instalação do OpenWRT, certo? Ô Ronaldo. Sim? Só fazendo um adendo aí nessa parte, então assim, compensa a gente falar que é extremamente não aconselhável você, por exemplo, fazer o dump direto da memória flash e jogar em um outro dispositivo, mesmo que seja o mesmo roteador, mesmo modelo de roteador, justamente por causa desses parâmetros, né? Se você fizer o dump completo da memória flash,
esses parâmetros vão vir com replicados, né, do roteador original. Então, essa observação aí que o Ronaldo fez de fazer o backup desses parâmetros, se for feito alguma coisa nesse sentido, acho que é extremamente pertinente aí. Obviamente, o OpenWRT já lida com isso quando a gente vai instalar o firmware, seja compilado, seja buildado, né? Só fazendo esse adendo aí pro pessoal. O Thiago tem toda a razão, né? O que a gente vai acabar conseguindo fazendo o dump de uma flash e gravando em outra é justamente fazer um clone, né? E isso não é legal porque pode acabar brincando o próximo roteador que você está gravando, né? E às vezes o que o pessoal faz é consegue gravar o OpenWRT no primeiro momento e nesse momento eles fazem o backup dos parâmetros, certo? Eu realmente não aconselho, eu acho melhor dar um jeito de fazer o dump da flash e gravar esses parâmetros em algum outro lugar antes de gravar o OpenWRT, certo? Fica essa como a primeira dica hacker do OpenWRT, certo? Ô Ronaldo. Oi. Opa. Só seguindo aí teve uma questão ali que eu acho que é pertinente esse assunto, né? O Matheus comentou, então o Mac fica na memória flash. Se eu alterar a posição dessa memória, teria alterado o Mac da controladora. Isso é comum na maioria dos roteadores, né? Esse Mac, na verdade, você compra, né, esses números, né? Os fabricantes compram esses números e embarcam nos dispositivos, né? Então, sim, a princípio você consegue alterar o Mac de um roteador, né? Por exemplo, copiando esses parâmetros na posição que o software, que o firmware vai buscar esses parâmetros, né? Alguns SOCs, me corrija se eu estiver errado, Ronaldo, que você consegue gravar isso em eFuses, né? Aí o acesso é um pouco mais restrito e você não consegue fazer isso. Mas é comum você ter isso na flash. Sim, de fato, Thiago, porque o eFuse geralmente vai demandar por parte do fabricante uma ferramenta muito específica para poder gravar o Mac dentro do SOC, né, e não na flash. Então eles geralmente preferem gravar na flash em função disso, né? Mas é comum, o mais comum é que esteja na flash. Se vocês olharem a documentação do OpenWRT, a primeira recomendação de todas faz um dump da sua flash, faz um backup antes de fazer qualquer coisa com o OpenWRT. A gente não se responsabiliza por eventuais falhas no processo e você acabar perdendo o seu roteador, certo? Uma curiosidade aqui, quando a gente usa lá o ifconfig para mudar o MAC address no Linux, a gente muda esse MAC aí? Não, a gente não está gravando o MAC na flash. A gente está pondo apenas na camada de rede um MAC diferente, mas o MAC original continua gravado na flash, certo? Então esse aqui você não perde. Bom, eu já falei então um pouquinho do como que é o hardware, como que é a pilha de software original dos roteadores, né? A gente quer falar mesmo de OpenWRT, né? A gente quer ver como que a gente vai liberar os superpoderes do nosso roteador, certo? Então, afinal de contas, o que é OpenWRT, né? O OpenWRT é nada mais é do que uma distribuição Linux, certo? Mas é igual Ubuntu, igual Fedora, né? Igual OpenSUSE. E não é. Ele é, porque de fato ele é um sistema operacional GNU Linux, mas ele é focado em dispositivos de rede, né? Diferente do Ubuntu, que é uma distribuição Linux de propósito geral, que você pode instalar no seu computador, enfim, até no celular a gente consegue instalar o Ubuntu, né? As versões do Ubuntu para celulares e tal. Mas para roteadores a gente tem o OpenWRT, que é focado em roteadores, é focado em modems, em gateways, né? Em dispositivos de rede em geral, certo? Ele tem uma comunidade, então ele é open source, ele é free, certo? Ele é free software, ele é open source, então a gente tem acesso aos códigos fontes e em função disso, em função da gente ter acesso ao código fonte, a gente pode buildar ele, a gente pode compilar ele na nossa máquina, a gente baixa o código fonte, ele tem um sistema de build nele, né, que é baseado no build root. Quem não conhece o build root pode acessar depois no Embarcados, tem uma série de artigos sobre o build root, né? E o OpenWRT, quando ele nasceu, eles fizeram fork do build root e deram continuidade em uma linha diferente do build root. Então ele é parecido com o build root
em vários aspectos, mas ele não é mais igual, né? No momento que foi feito o fork do projeto do Build-Root, algumas coisas ficaram diferentes, né? Então o OpenWRT tem um sistema de build bem parecido com o Build-Root, mas não é igual, tá? E através desse sistema de build a gente consegue compilar uma imagem do OpenWRT não só para roteadores, né? A gente tem suporte hoje a diversas plaquinhas de desenvolvimento, né? Raspberry Pi, BeagleBone, a Onion, enfim, Linkit, uma série de placas que não são roteadores, mas a gente consegue transformar elas em roteadores, né? A gente consegue dar os mesmos superpoderes que a gente daria para o nosso roteador, a gente consegue fazer no Raspberry Pi, por exemplo, que é bem mais fácil, certo? Uma outra coisa interessante, né? O OpenWRT ele está disponível para uso comercial, né, e uso doméstico, né? No caso do uso comercial, eu não conheço suporte, né, pago, esse tipo de coisa não faz parte do projeto, né? Talvez algum consultor independente, alguma coisa, possa fornecer suporte comercial, mas eu não conheço. Mas você pode usar nos seus produtos. É normal a gente ver alguns produtos que usam o OpenWRT, né, como base, né? Não é pouco comum isso, certo? E empresas que eu trabalhei já, inclusive na Technicolor, a gente tem alguns dos nossos produtos usam OpenWRT, certo? Como base, não como solução final, certo? Porque isso acontece porque o OpenWRT ele é metade do caminho do desenvolvimento. Se uma empresa tivesse que desenvolver um sistema operacional para o seu hardware, né, para o seu produto, começar do zero demora muito. Se a gente conseguir pular pelo menos o início do desenvolvimento, a gente pode usar o OpenWRT para isso, certo? E é muito bom, porque, enfim, todo mundo sai ganhando. As empresas geralmente contribuem para o projeto de alguma forma, às vezes com dinheiro, às vezes com código, né? Então, e você pode usar no uso doméstico, né, que a gente coloca no roteador da nossa casa, nos roteadores baratos de 50, 60 reais, a gente consegue colocar o OpenWRT, certo? Então, acho que ficou... Ronaldo, sim, Thiago. Só um adendo aí também. É interessante notar que o OpenWRT ele tem esse foco em redes, né, em modems, gateways e tal. Então, é um projeto que ele é largamente utilizado, por exemplo, em dispositivos IoT, né? Então, por exemplo, a gente está falando de uma Raspberry, um Linux embarcado, um computador embarcado. Com o OpenWRT, é bastante usado justamente para essa questão de IoT, de fazer gerência com outros dispositivos, né? Então, uma coisa que pega bastante, uma coisa que o pessoal usa e comenta bastante é o seguinte: o que fica ligado 7 dias na semana, 24 horas por dia na sua casa? Então, o OpenWRT, que tem esse foco para roteador, ele é uma distribuição Linux bastante utilizada, tanto pela questão da integrabilidade entre outros dispositivos, como a questão de estabilidade, né? Então, é uma boa escolha também para dispositivos até com mais poder de processamento e recursos, né? Não só para o seu roteadorzinho de casa, mas para um roteador que você quer fazer com uma Raspberry, com uma BeagleBone, com outras placas que rodam Linux embarcado aí. Sim, de fato, a gente consegue criar os nossos próprios dispositivos IoT usando o OpenWRT. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para o final, tá bom? Uma excelente colocação, Thiago. Ronaldo, tem uma dúvida aqui. Pois não. Você vai falar agora, então. Você vai falar como surgiu o OpenWRT? Sim, eu vou contar um pouquinho da história. Beleza, então, agradeço a dúvida. A história, até um fato curioso, né? A história foi a parte mais difícil de montar da apresentação. Tem muito pouca informação sobre isso, tanto do projeto, no site do projeto, como em palestras e outras que eu assisti sobre o OpenWRT, que desenvolvedores mesmo do OpenWRT fizeram, enfim, em vários congressos e tal. E tem muito pouco sobre a história e algumas coisas divergem. Aí eu fiz um resumo do que eu consegui achar, né, e coloquei aqui nos slides. Mas isso aqui é comum a todos, né, que o OpenWRT nasceu em 2004, certo? Quando a Linksys lançou o WRT54G,
e junto com ela eles disponibilizaram a licença GNU GPL, né, a licença pública GNU. E um grupo de hackers lá viu, opa, peraí, se veio a licença GPL, quer dizer que tem código open source daqui dentro do roteador, né? Eles entraram em contato com a Linksys e pediram gentilmente que eles cedessem o código-fonte da firmware, né? Para eles poderem compilar a própria firmware. A Linksys no início relutou, né, um pouquinho e tal, mas ela, em função da licença, ela se viu obrigada a disponibilizar esse código-fonte, certo? Obviamente, algumas partes que não estavam sob licença GPL, ela não teve necessidade de disponibilizar, né, alguns softwares proprietários, etc. Mas a kernel, os principais programas que ela utilizou, os principais softwares embarcados, ela teve que disponibilizar, ela foi obrigada a disponibilizar, certo? E foi assim que nasceu o OpenWRT, né? Desconfiem que no início o único dispositivo que tinha suporte era o WRT54G, né? Um fato curioso também, o OpenWRT, o WRT vem justamente do nome do modelo do roteador, certo? Que foi o primeiro a ser suportado pelo projeto. Aqui na linha do tempo, então, a gente vê, né, em 2004, o pessoal teve acesso à firmware do WRT54G, teve acesso aos fontes dessa firmware, então conseguiu compilar as suas versões e tal. E foi nesse momento aqui também que eles fizeram o fork do build root, né? E passaram a modificar ele para atender as necessidades do OpenWRT, certo? Em 2006, então, nasceu a primeira versão do OpenWRT, né? A versão White Russian. Vocês percebam a primeira coisa aqui, que foram 2 anos desde o momento em que eles tiveram acesso ao código e que houve a primeira release, né? Isso demonstra a maturidade do projeto, né? Ninguém saiu disponibilizando o software release sem testar bem, sem ter certeza que de fato funcionava, né, que as diferentes versões de WRT54G que estavam no mercado iam suportar aquela firmware open source, né? Aqui a gente também tem um outro fato curioso, que as versões até a versão 15 do OpenWRT, elas recebiam o nome de drinks, né? White Russian é um drink, eu nunca bebi, eu não sei se é gostoso e tal, mas é um drink, certo? E engraçado que quando a gente conectava por SSH no roteador, a primeira coisa que aparece é um banner, né, do OpenWRT e tal, e logo abaixo aparecia a receita do drink. Então, quando você grava o White Russian no seu roteador, você consegue saber a receita simplesmente logando por SSH no roteador. Você pega a receita do White Russian lá, certo? E aí você pode fazer o drink lá e tal, curtir, enfim. Eu não bebo, então não sei se é gostoso. Enfim. E em 2016 aconteceu foi um momento triste, né, para a comunidade, né? Aconteceu um evento bastante relevante, mas de certa forma triste. Houve uma pequena briga entre os desenvolvedores do OpenWRT, né, entre eles mesmos, e alguns queriam mudar umas diretrizes, mudar algumas coisas relacionadas a build, etc. E questão de releases também e tal, o tempo entre releases, enfim, definir roadmap, essas coisas. E uma galera era contra e uma galera era a favor, certo? E, infelizmente, a galera que queria mudanças decidiu, então, sair do projeto, né? E fundou o LEDE, LEDE, que significa Linux Embedded Linux Embedded Development Environment, certo? Que é um projeto baseado no OpenWRT, ele era um fork do OpenWRT, mas ele seguiu uma linha completamente diferente do OpenWRT, certo? Os dois projetos continuaram existindo, mas em paralelo. O OpenWRT continuou existindo, tinha uma base de código, o LED tinha outra, eram repositórios totalmente distintos, pessoas diferentes trabalhando, né, objetivos semelhantes, mas infelizmente conflitantes, né? Mas coisas que acontecem na comunidade, infelizmente, né? E
Com o OpenWRT não foi diferente. Em 2017 teve a primeira release do LED, certo? Então, se vocês forem procurar sobre o OpenWRT, às vezes vão encontrar referências sobre o LED, certo? E a maior parte das referências que vai se encontrar é sobre essa versão do LED 1701, certo? Que foi lançada em 2017. Mas, em 2018, até a gente colocou um coraçãozinho ali em 2018, o pessoal do OpenWRT e do LED voltou a conversar. E conversando se entenderam e decidiram adotar algumas medidas que o LED tinha revolucionado, de certa forma, né? E trouxeram para dentro do OpenWRT. E no finalzinho de junho, início de julho do ano passado, de 2018, foi feita uma nova release, a release 1806, certo? Que de fato selou a reunificação dos projetos, certo? Que foi uma coisa bem bacana, porque, afinal das contas, todo mundo trabalhando junto é melhor do que as pessoas trabalhando separados em dois projetos, né? E, se eu não me engano, essa versão aqui foi a primeira que deu suporte a Raspberry Pi 3 modelo B, certo? Um outro fato curioso, o OpenWRT agora continua em desenvolvimento e tal, né? E até eu estava conversando com o Thiago outro dia e ele me contou que essa versão aqui ainda não suporta a versão mais nova da Raspberry Pi, né? Que é a B+, a 3B+, certo? Mas você consegue buildar uma versão para 3B+, se você usar a branch master do OpenWRT, né? Então, consegue, exatamente. Até o snapshot, né, que são pequenos releases de desenvolvimento que eles vão soltando, os snapshots já tem suporte a 3B+, né, que é aquela que já tem a placa, a rede Wi-Fi de 5 GB e tem e Bluetooth também, né? Isso, perfeito. Só que uma coisa que a comunidade estranhou bastante nessa release, a partir da 1806, o nome dos drinks sumiu do nome da distribuição, né? Então, não aparece mais a receita de drinks quando a gente conecta na SSH e tal. E era uma coisa divertida do OpenWRT, é uma pena que eles tiraram, né? Mas... É maturidade chegando, Ronaldo, é maturidade. Maturidade, de fato. Eu sou demasiadamente bobo para essas coisas ainda, eu acho bacana. Apesar de eu não beber, eu acho legal. Bom, enfim, isso foi um pouquinho da história, né? Espero ter saciado. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à história, pode perguntar. Se a gente souber, a gente responde ou a gente indica algum caminho para saber um pouquinho mais, tá bom? Agora que a gente está situado então no tempo, em que pé que anda o desenvolvimento do OpenWRT, né? Vamos falar um pouquinho das funcionalidades, né? O que o OpenWRT tem de tão especial, né? Quais são os seus superpoderes aí? Enfim, o OpenWRT então é uma distribuição Linux, como eu falei, né? Então, como qualquer distribuição Linux, ela tem um gerenciador de pacotes, certo? E na sua base de dados de pacotes, ela tem mais de 3.000 pacotes. Cara, é muito pacote. É impossível, vamos lá, quase impossível, você não encontrar um software, né? Cara, eu quero, sei lá, instalar um servidor web específico lá, pô, tem. Eu quero instalar interpretador Python, tem. Eu quero Python 3, tem. Banco de dados. Quero uma biblioteca, banco de dados, pô, enfim, Lua, cara, tem muita coisa, muita coisa. Bibliotecas para desenvolvimento, suporte, cara, tem muito pacote. Eu, poucas vezes durante o tempo que eu trabalhei com o OpenWRT, eu precisei criar um pacote na mão. Acabar integrando um pacote que não estava suportado oficialmente pelo OpenWRT. Certo? Então, é um grande diferencial, uma funcionalidade bem bacana do OpenWRT, tem esse gerenciador de pacotes. Todo mundo deve conhecer o gerenciador de pacotes que ele usa, é o PKG, certo? É o mesmo que vem na distribuição Linux da BeagleBone Black, certo? O PKG ele é bem simples, ele é facinho de pôr pacotes novos e tal, certo?
No projeto Yocto também tem suporte ao PKG, né? Certo? Ele suporta, como eu falei já, né? Suporta vários processadores, várias placas, além dos roteadores, uma série de roteadores. Eu não consegui achar um número exato, mas é muita coisa também. São muitos processadores, muitas placas. A nível de arquiteturas, ele suporta basicamente as mesmas arquiteturas que a kernel do Linux. Então, que já é um número razoavelmente grande, certo? Quanto a placas de desenvolvimento, roteadores, modems, certo? Uma série de dispositivos de rede, enfim, tem suporte no OpenWRT, né? Como a gente falou, é um sistema. A gente está tratando de sistemas embarcados, então sistemas com poucos recursos, né? Recursos de RAM, recursos de flash são importantes, né? E de fato o OpenWRT tem isso em mente no seu desenvolvimento, então ele funciona em dispositivos com pouca RAM, certo? Então isso aí a gente pode ficar tranquilo. Dispositivos a partir de 32 MB de RAM funcionam tranquilamente no OpenWRT. Claro, obviamente você também não vai pôr um servidor Apache num dispositivo com 32 MB de RAM, mas você pode pôr lá, enfim, uma pequena aplicação em Lua que ela vai funcionar perfeitamente. Certo? Alguns projetos, alguns subprojetos, na verdade, surgiram dentro do OpenWRT e acabaram se tornando funcionalidades, né? Esses subprojetos surgiram em função das necessidades do OpenWRT de consumir poucos recursos, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um mais adiante, né, mas só citando eles, um deles é o CI, que é responsável pela configuração do sistema, o PROCD, que é responsável pelo gerenciamento dos serviços do OpenWRT, o Microbus, que é o barramento de comunicação entre processos, o Lucy, que é uma interface gráfica web para você configurar, né, que nem quando a gente acessa o endereço padrão do nosso roteador na rede, a gente acessa uma página web lá com login, senha. O Lucy é exatamente isso, certo? É uma versão open source daquela paginazinha de configuração do roteador. Certo? Uma outra funcionalidade que eu usei muito ao longo da carreira foi o suporte à biblioteca C, né, desses projetos. A gente não só tem esses pacotes, o CI, o PROCD e tal, como a gente tem algumas bibliotecas que ajudam a gente a usar eles programaticamente, né? A gente pode desenvolver um software, usar essa libUCI e acabar configurando o sistema através de uma outra aplicação que não tinha suporte no OpenWRT. Ou a gente consegue se comunicar com outros processos que estão rodando no OpenWRT através da lib microbus, né? E uma coisa legal, o OpenWRT dá muita ênfase à linguagem Lua, por ela ser bem levinha, né? Os softwares desenvolvidos em Lua são muito simples, muito fáceis de desenvolver e tem um footprint de memória muito baixo. Então, geralmente, quando tem uma biblioteca que o OpenWRT suporta, geralmente tem um binding em Lua para ela, certo? É uma pena que eu sou bem fã do Python, eu gostaria que tivessem mais bindings para Python, mas o Python às vezes acaba ocupando, tem um footprint de memória muito grande, né, e acaba não conseguindo entrar em alguns roteadores. Uma outra funcionalidade interessante, né, o OpenWRT ele fornece um padrão de layout de arquivos que facilita a atualização remota, facilita a manutenção do sistema e dá robustez para o roteador. Como o Thiago falou anteriormente, o roteador é um dispositivo que fica ligado 24/7 na nossa casa. Né? Então é importante que ele seja robusto, né? E que ele não desligue, que ele não dê pau, etc, etc. Enfim, uma funcionalidade interessante dele justamente é esse layout, né? O layout, a grande sacada dele é usar o Overlay File System, certo? Eu vou falar um pouquinho mais à frente o que é o Overlay e tal, aí vocês vão entender melhor, tá bom? Como eu falei, a gente tem que ser capaz de poder atualizar remotamente, né? Isso a gente chama de OTA, Over the Air Upgrades, e o OpenWRT disponibiliza um script bash muito simples chamado sysupgrade, que permite que a gente consiga atualizar o sistema mesmo utilizando ele estando em funcionamento ainda, certo? E a gente não perde as configurações no momento de atualização, tal qual a gente faz quando a gente atualiza a firmware do nosso roteador lá com uma firmware fornecida pelo fabricante. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho dos projetos que
fazem parte das funcionalidades, né, que nasceram dentro do OpenWRT, né. O primeiro deles é o Microbus. Como eu falei, Microbus é um processo de comunicação entre processos, certo? Ele funciona sobre o socket Unix, né? E o que ele faz, né? Ele permite que os diferentes processos que estão rodando no OpenWRT se comuniquem. Ou seja, eu consigo desenvolver uma aplicação que pergunta para o Microbus o estado da rede. O Microbus vai se responsabilizar por procurar quem que fornece o estado da rede, vai mandar pelo barramento para minha aplicação e vai disponibilizar. E eu posso disponibilizar para o usuário, por exemplo, o estado da rede agora é desconectado, por exemplo, né? Isso aí é o que a comunicação entre processos fornece, né? Eu preciso mandar, eu recebo um dado via rede e eu preciso mandar para um outro processo para criptografar, por exemplo, né? O Microbus toma conta disso também, certo? Então é simplesmente comunicação entre processos, né? Semelhante ao dbus, né? Enfim, a esses comunicação entre processos comuns nas distribuições Linux, né? Por que ele foi criado? Por que a gente não usa, enfim, o dbus, por exemplo, né? Porque eles são muito pesados, eles não foram pensados para sistemas embarcados, né? E Microbus nasceu dentro do OpenWRT para dispositivos de rede, para dispositivos com pouca memória RAM, com pouca flash. Então ele é pequenininho, ele ocupa pouca RAM, né? Ele requer poucos recursos, certo? Então nesse aspecto ele é melhor que, enfim, que os comunicadores entre processos já disponibilizados, né? Ele também, o projeto disponibiliza uma aplicação que chama o Bus também, certo? O Microbus. E a gente pode fazer chamadas, né, para perguntar, por exemplo, aqui eu estou perguntando o estado da rede, certo? A gente tem uma sintaxezinha que a gente usa, né? Eu não vou me deter aos detalhes aqui, depois se alguém tiver curiosidade de como que usa, pode me perguntar. Aí no caso aqui eu perguntei o estado da rede, né? E perguntei qual que é o estado da interface WAN, né, do meu roteador. Aí ele me respondeu aqui, né? Pode ver que ele responde de uma forma bem amigável, né, no formato JSON, que desse formato torna fácil a integração com outros processos, inclusive fica fácil de ler, human readable, né, como vocês podem observar, é fácil da gente ver, mesmo não sendo uma máquina, a gente consegue ler facilmente, né, tá em inglês e tal. E por estar nesse formato também, a gente consegue usar um script do Bash para fazer o parse desses parâmetros, né? E o OpenWRT facilita isso para a gente, ele disponibiliza um Bash script para fazer parse de JSON, certo? Faz parte do projeto também. E a gente consegue então rodar esse comando num Bash script, fazer o parse e printar, por exemplo, só available, ou só auto start, ou só uptime, por exemplo, certo? Um outro recurso bem interessante chama o UCI, certo? Que é Unified Configuration Interface, que ele concentra toda a configuração do OpenWRT num único diretório, certo? Por toda a configuração a gente vai entender, na verdade, quase 90% talvez dos softwares que estão disponíveis para o OpenWRT, eles têm suporte a UCI, certo? E a configuração deles fica em etc, config, o nome do processo. Não só os softwares podem ser configurados por aí, como a VPN, sei lá, o Apache, sei lá, enfim, diversos programas, processos e tal, tem suas configurações centradas aqui. O sistema também tem as suas configurações centradas aqui, certo? Por exemplo, em /etc config wireless é onde é o arquivo de configuração da interface de rede sem fio, né? etc config network é onde fica um arquivo que é onde a gente configura a rede. etc config firewall é onde a gente configura o firewall. Então, não só as configurações dos softwares ficam em etc config, como também as configurações do sistema, né? E por que essa centralização é interessante, né? Essa centralização facilita na hora de programar, certo?
o UCI tem uma biblioteca que ajuda isso, mas se a gente quisesse, por exemplo, usar um bash script, a gente não precisa estar catando lá, onde que é a configuração do Apache, onde que é a configuração, sei lá, de um processo Python qualquer. Não, a gente sabe, está lá em etc config, pronto. A gente pode deixar, inclusive, hard-coded, né, esse trechinho aí, porque sabe que de lá não vai sair, certo? Isso também facilita o hot plug. A gente consegue fazer modificações das configurações em tempo de execução, com o processo rodando, simplesmente alterando o arquivo aqui e dando, eu vou mostrar mais para frente, dando um reload no processo, certo? E o processo não vai reiniciar e ele vai ler as configurações de novo. Muito bem, a gente, como eu falei, o UCI também tem um softwarezinho incluído, né? Vem com as baterias incluídas, né? Por baterias entendo aí um softwarezinho que ajuda a gente a configurar por o sistema e alguns softwares por linha de comando, né? Então a gente consegue, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou setando o SSID da minha interface de rede sem fio como embarcados, com o nome embarcados, certo? Simplesmente CI7, wireless WLAN, parará, embarcados, eu estou setando a configuração. Se eu desse o UCI GET wireless WLAN 0 SSID, eu ia retornar embarcados no terminal. Né? Isso facilita também fazer o parse usando o bash script, esse tipo de coisa, né? Então a gente consegue criar scripts facilmente para a configuração do sistema. Isso ajuda bastante quem é mantenedor, né, sysadmin, essas coisas assim. Né, essa parte aqui é sobre o Lucy, né? Eu vou convidar o Thiago para falar um pouquinho sobre ela. O Thiago tem um pouco mais de familiaridade. Beleza, pessoal? Boa noite de novo. Essa parte aí do sistema, né, da Lucy, como a gente incluiu aí na documentação, a partir da versão 18, né, dessa última versão, ela é incluída já nas versões estáveis, né, do OpenWRT, né? Como assim? A gente vai mostrar no final como que a gente build o nosso próprio sistema, né? Tem todo um sistema de build pronto para a gente escolher qual que é o roteador, qual que é as aplicações que a gente vai querer, as configurações que a gente vai querer. Mas para o usuário comum, para quem só quer instalar o sistema, a gente já tem uma versão estável, né, lá no site do OpenWRT, que a gente pode baixar e jogar direto no nosso roteador, né? Muitas vezes, isso é de fato entrando lá na administração do roteador, no 192.6810 ou 11, e carregando um firmware como se fosse do fabricante, mas sendo do OpenWRT, né? Qual que é a vantagem de colocar o OpenWRT no nosso roteador? Com a Lucy, a gente consegue ter uma interface gráfica tal como o fabricante originalmente faz, né? De colocar lá como configura a rede, regras de firewall, regras de administração, configuração do DNS, a parte de conectar numa rede Wi-Fi, fazer bridge, ou então fazer um repetidor, coisas do tipo. Então, a Lucy, na verdade, ela é de fato essa aplicação gráfica, né, que a gente acessa através de um endereço web, né, seria 192.6811. Então, a Lucy, ela vai ter ela vai mostrar as informações, né, para você, no caso, o nome do hostname, o nome de um roteador que você colocou, o OpenWRT, algumas informações sobre o build, versão do kernel, uptime, outras informações do sistema, né? Quanto tem de memória livre, quanto está bufferizado. E a Lucy também te permite fazer todas essas configurações, né? Que, eu preciso ir lá na linha de comando, usar o UCI para fazer alguma configuração? Não. A Lucy, ela tem todas essas configurações embarcadas, né? Então, por exemplo, eu consigo setar aqui para conectar numa rede Wi-Fi, para fazer agir como repetidor, consigo ver os clientes que estão conectados. Então, basicamente, muitas das aplicações que rodam no OpenWRT, eu consigo configurar elas graficamente através da Lucy, né? Mas e ainda assim, qual que é a vantagem disso sobre a interface gráfica do fabricante? Um ponto que o Ronaldo colocou é que o OpenWRT ele já existe há muitos anos. Então, provavelmente, se vocês olharem lá na sucata de vocês, aqueles roteadores velhinhos, provavelmente eles vão ter suporte ao OpenWRT. Então, mas não vão ter suporte
ao firmware do fabricante. O que acontece? Se pegar um roteador de 10 anos atrás, que não tem mais suporte do firmware do fabricante, você não vai se sentir seguro colocando esse roteador para gerenciar a sua rede Wi-Fi, né? Ele vai ter várias falhas e essas falhas não foram corrigidas ao longo do tempo. O que não é verdade para o OpenWRT. Então, o OpenWRT você consegue dar vida nova a um roteador antigo, garantindo que ele está seguro, né? E também você tem a mesma interface de configuração que você tinha antigamente em outros sistemas. Você não precisa lidar com linha de comando, nada do tipo, né? A Lucy, ela vem por padrão, já em algumas distribuições, ou na hora de buildar, você pode colocar buildar lá com a Lucy e ela já dá essa interface aí pra gente de gerenciamento do roteador, né? Então, basicamente, eu uso muito o OpenWRT justamente para dar vida novas a roteadores antigos que eu tenho. E a Lucy facilita isso, né? Eu não preciso cada vez que eu for fazer uma configuração entrar por SSH ou entrar de outra forma no roteador para fazer as configurações. Eu tenho uma interface gráfica para isso, né? Acho que é isso, Ronaldo. Pode mandar ver. Perfeito, Thiago. Irretocável os seus comentários aí. Eu conheço muito pouco sobre o Lucy, então até tenho interesse de estudar um pouquinho mais sobre ele, né? Pra gente poder inclusive usar ele. É possível usar ele em produto, né? A gente pode modificar ele, a gente tem acesso ao código-fonte e tal. Então pode usar ele como base para o desenvolvimento da interface gráfica de roteadores comerciais, certo? Muito bem. Como eu tinha falado anteriormente, uma outra funcionalidade do OpenWRT é o layout, né, da Flash. Vocês lembram lá no início, quando eu mostrei o layout do... Layout não, mas uma visão sobre o que era contido na Flash original dos roteadores? Aqui não é muito diferente. Só que o OpenWRT separa de uma maneira os blocos de forma que a gente consegue deixar o sistema mais robusto, primeira coisa. E segundo, que a gente consegue fazer atualizações sem perder as configurações que a gente tinha anteriormente, certo? Como que o OpenWRT faz isso, né? Primeira coisa, eu vou me referir exclusivamente a uma Flash NOR, certo? Uma Flash NAND, as coisas são um pouco diferentes. Mas, como a maioria dos roteadores usam Flash NOR, não tem problema. Esse layout vai se aplicar à maioria, certo? O OpenWRT separa a Flash em partições, certo? Que é essas anotações MTD0, MTD4 que vocês estão vendo nos bloquinhos, certo? MTD0 vai conter a primeira partição que tem o bootloader, né? Geralmente o bootloader é o boot ou microboot, né? O pessoal chama tanto de boot quanto microboot, que é um bootloader open source, muito conhecido na comunidade de sistemas embarcados, né? Inclusive eu já embarquei o microboot em Raspberry Pis e tal, que ajuda no desenvolvimento de Linux drivers, etc. Certo? A gente consegue agregar algumas funcionalidades até o roteador, usando o microboot, né? Por exemplo, a gente consegue dar boot pela rede, né? O que não seria interessante no caso do roteador, mas em tempo de desenvolvimento talvez seja interessante, certo? Aquela parte dos parâmetros, lembra que eu falei no início lá que era importante fazer um backup? Então, o OpenWRT coloca ele dentro de uma partição também, né? A MTD4 ali contém os parâmetros ART e MAC. O OpenWRT deixa eles lá guardadinhos, né? De maneira segura. Na MTD5 a gente tem uma camada que a gente chama de firmware, né? Que por sua vez contém a kernel do Linux, que é uma partição subdividida em duas, certo? Parte dela vai conter a kernel do Linux e a outra parte vai conter o sistema de arquivos, o rootfs, certo? O rootfs, ele usa o overlayfs, né? O que é o overlayfs? O overlayfs é uma maneira da gente montar sistemas read-only de forma que a gente consiga alterar ele em tempo de execução, mas a gente, de certa forma, consiga voltar a um estado anterior, certo? Do sistema.
O overlay AVS facilita isso. Ele consegue tornar sistemas read-only em sistemas de arquivos read-only em sistemas de arquivos factíveis de serem lidos, certo? O único inconveniente é que quando a gente faz um upgrade ou algo, a gente perde as informações que estavam sobre o overlay, certo? Mas há uma maneira de resolver isso, certo? Se a gente colocar tudo que a gente quer que fique para sempre, que mesmo que configurações, por exemplo, que se mantenham após uma atualização, a gente vai colocar naquela partição que chama ROM, né? Que está formatada como SquashFS, certo? SquashFS é um sistema de arquivos que consegue diminuir bastante o tamanho da partição, certo? Então a gente consegue economizar espaço na flash. Só para que vocês tenham noção, as flashes de roteadores comerciais têm entre 4 MB e 256 MB. É muito pouco, certo? Para sistemas Linux, precisam, o OpenWRT mesmo, até vou falar mais adiante, ele precisa mais que 4 MB. Então, a gente precisa desse tipo de sistema de arquivo que consegue compactar bem, como o SquashFS, certo? Para a gente conseguir colocar agregar bastante funcionalidades, certo? Como eu falei, essa partição é somente leitura, certo? A partição ROM é exclusivamente leitura. Então, o que a gente colocar em tempo de build nessa partição ROM, ela vai ficar para sempre, certo? E se a gente quiser colocar algum arquivo de configuração, alguma coisa, a gente coloca nessa ROM também. A overlay, ela é formatada geralmente com um sistema de arquivo chamado JFFS2, certo? Esse sistema de arquivo, ele contém um journaling, né? Ele mantém um log das coisas que foram feitas, ele cuida para que a flash não se corrompa por leituras escritas, né? Que a gente chama de leveling, né? E, enfim, o overlay vai conter as aplicações que a gente instalar depois da build, ou seja, em tempo de execução. Quando eu fizer uma instalação lá, o pkg install Python, ele vai para overlay, certo? Eu consigo salvar as coisas que estão no overlay durante uma atualização? Consigo, desde que eu diga pro sysupgrade que ele tem que manter o que está no overlay intacto, certo? Senão, o que tiver no overlay vai ser perdido, e somente o que está na ROM vai ser mantido. Então, tenho isso em mente. Tenho em mente que o que está no overlay se perde durante uma atualização e o que está na ROM nunca se perde. Tá bom? E isso daqui é interessante justamente porque é em função desse layout que a gente consegue fazer a atualização remota, né, do sistema. E, obviamente, isso inclui dar robustez, dar uma série de funcionalidades, side effects aí interessantes pro OpenWRT, certo? A gente pode fazer um outro layout diferente? Pode instalar sistemas de arquivos diferentes, a gente fica à vontade, né? A gente pode fugir disso? Pode. A única coisa que não dá para fugir muito é aquela parte dos parâmetros ali, né, e do bootloader. O resto a gente pode trocar tudo. Por fim, um outro projeto que nasceu dentro do OpenWRT é o NetFD, né? Que nada mais é do que o gerenciador de rede do OpenWRT, né? Geralmente a gente está acostumado com me fugiu o nome agora, Network alguma coisa, que vem no Ubuntu, essas distribuições comuns, né? Só que eles são muito pesados, esses gerenciadores de rede que vêm. Eles, como eu falei, são o que tem os pacotes que vêm em distribuições comuns, elas não foram pensadas para sistemas embarcados, né? Esses projetos que eu citei até agora, que nasceram dentro do WRT, foram pensados para sistemas embarcados, foram pensados para sistemas com pouca memória, com pouca RAM, né? E com o NetFID não foi diferente, né? Então eles precisavam de um gerenciador de rede que fosse pequenininho, levinho, e criaram o NetFID, certo? Ele se comunica direto com as APIs da kernel, né, para a configuração da firewall, a rede, se comunica também com os drivers de Wi-Fi, certo? Então o fabricante de SOC geralmente vai disponibilizar alguma API via kernel para comunicação com o NetFID, né?
E uma funcionalidade interessante do NetFID é que a gente consegue configurar a rede sem reiniciar o dispositivo, né? O comum lá da if down, if up na nossa interface de rede, né? E a gente faz isso através daqueles comandos que eu expus ali embaixo, né? A gente edita o arquivo de configuração, etc config network, e depois a gente simplesmente dá um reload, né? Quando a gente der reload, o NetFID vai tomar conta vai dar conta de pegar aquela configuração, passar para kernel, sem precisar reiniciar a interface de rede, certo? Isso sempre vai dar certo? Não é verdade. Em alguns casos a gente vai precisar dar um restart, network restart. Aí é a mesma coisa que dá if down, if up, certo? Mas em alguns casos a gente vai conseguir simplesmente dar o reload sem precisar reiniciar a interface de rede, sem perder conectividade. Por fim, o PROCD. O PROCD é um gerenciador de processos, né? Ele que toma conta da inicialização do sistema do OpenWRT, né? Ele é bem simples, ele é baseado em scripts que ficam em etc e initd, certo? Ele lembra bastante o sysv, um antigo gerenciador de processos do Ubuntu, né? Até o Ubuntu 14, se eu não me engano, ele continha o sysv. E inclusive os scripts de inicialização são bem semelhantes ao do sysv, né? E você controla eles com start, stop, restart, né? Reload também, como eu falei anteriormente, agora no NetFID. E é possível integrar as configurações ao UCI, certo? São os scripts que estão no initd que possibilitam a integração dos softwares com o UCI, certo? Além da biblioteca lá que eu citei, o libUCI, né? Ele também contém um watchdog de processos, né? Ele consegue cuidar se um processo ele quebrou e, para ele não ficar parado, o PROCD consegue reiniciar ele automaticamente. A gente consegue passar uns parâmetros, por exemplo, se o processo quebrar, só pode reiniciar mais 3 vezes e no intervalo de tempo de 5 minutos, por exemplo. Né? A gente consegue passar esses parâmetros. Então, essa funcionalidade se chama watchdog, certo? A gente consegue limitar alguns recursos, né? Por exemplo, usar o mínimo de CPU, por exemplo, né? Um X tanto de RAM. O processo não pode ultrapassar esses limites, certo? E para desenvolvedores, uma coisa interessante, né? A gente consegue jogar o output do processo num sistema de log que chama logd, certo? Aí quando a gente der puxa, não lembro o nome do comando agora, mas eu acho que é log read ou algo assim. A gente vê os logs do produto. É log read, né? Quando a gente der o log read lá, a gente lê todos os logs do sistema. Aí, inclusive os logs que a gente pediu pro PROCD pôr lá, do processo específico, processo X, Y, enfim. Tá bom? É aqui, por exemplo, que a gente inicializa um servidor web, né? A gente vai lá dar etc, initd, sei lá, / Apache start. Aí, o restart, enfim. Certo? A gente já está chegando no finalzinho, a gente já extrapolou o tempo um pouquinho, né? Mas a gente já está no final. Eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, das vantagens de usar o OpenWRT. Ronaldo. Tá tranquilo? Beleza, Fábio. Se o Fábio falou, tá falado. Deixa o convite aí pra galera, pode mandar pergunta. A gente faz as perguntas aí no final. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí pode perguntar que o Thiago vai me passando aqui e a gente vai respondendo. Bom, quantas vantagens, né? O principal delas é dar, de fato, superpoderes aos nossos dispositivos. Habilitar recursos nos nossos dispositivos, né? Colocar servidores web, servidores de arquivos, servidores de torrent, inclusive, né? É possível. Softwares de terceiros, a gente consegue colocar os nossos próprios softwares dentro do nosso roteador, certo? E transformar nossas plaquinhas, nossos roteadores em gateways IoT. O Thiago tinha falado anteriormente isso. A gente consegue, por exemplo, instalar o Mosquito, né, que é um broker MQTT. Que na internet é um serviço, às vezes, pago. A gente pode simplesmente instalar no nosso roteador e pode controlar dispositivos dentro da casa usando mensageria MQTT sem necessidade de ir para a internet, simplesmente na rede local. É uma funcionalidade bem legal, bem interessante.
Outra vantagem exorbitantemente interessante é a segurança. Uma coisa que a firmware proprietária não nos dá é segurança em função de que nem sempre o fabricante fornece atualizações constantes daquela firmware. Então, eu não tenho garantias de que a kernel do Linux, por exemplo, está atualizada e que certas vulnerabilidades foram corrigidas, por exemplo. Certo? No OpenWRT, eu talvez não esteja trabalhando com a kernel mais atual disponível, mas eu estou trabalhando com uma kernel bem mais nova, mais robusta, com mais segurança, né? Com correções, correções de falhas de segurança, enfim. Então, na certeza de que eu vou deixar o meu ambiente na minha casa mais seguro, né? Inclusive mais seguro do que com a firmware que o fabricante às vezes fornece, certo? Ronaldo, eu, por exemplo, oi. E não só a questão da segurança contra ataque de terceiros, alguma coisa, né? Nada nos garante que um terceiro, o firmware do fabricante não tenha vulnerabilidades e questões de privacidade, né? A gente não tem como garantir que dados da nossa rede não estão sendo usados para merchandising ou para qualquer outro propósito, né? Algo que com o OpenWRT a gente também tem essa segurança. A gente garante que nada ali está saindo para fora sem que a gente saiba, né? Não, de fato, a privacidade está incluída nesse pacote, né? E uma outra vantagem, então, como eu já tinha citado anteriormente essa vantagem, né? Ela é uma solução pronta para a indústria, né? Ou seja, ela acelera o desenvolvimento de soluções para roteadores e dispositivos de rede em geral, né? No momento em que você já tem pelo menos um sistema base para poder começar o seu produto, certo? E isso aqui é comum em vários fabricantes. Inclusive algumas firmwares proprietárias, na verdade, usam o OpenWRT por trás, viu? Não é incomum, não. Certo? Mas algumas desvantagens também, né? Nem tudo são flores, infelizmente. E infelizmente nem todo dispositivo no mercado é suportado, né? Mesmo algumas placas de desenvolvimento focadas para robistas não tem suporte ao OpenWRT, né? Um exemplo é a placa CHIP, CHIP, que inclusive já foi descontinuada, mas ela nunca teve suporte ao OpenWRT e é uma placa bem interessante porque ela tem Wi-Fi integrado, era bem barata, ela custava $5, né? Seria interessante se ela tivesse suporte, mas ninguém se interessou por desenvolver o OpenWRT para ela, né? Uma outra grande desvantagem é que a gente precisa no mínimo 4 MB de memória flash para poder gravar o OpenWRT. Se eu tiver então um roteador com 4 MB eu consigo gravar? Consegue, mas você não vai conseguir pôr mais nada lá, então no final das contas você está trocando 6 por meia dúzia, e você está ganhando na questão de segurança e em alguns outros aspectos. Mas no final das contas, você quiser adicionar alguma coisa, dar realmente superpoderes legais para o seu roteador, com 4 MB não vai ser possível, né? Se vocês lembrarem, eu mostrei uma foto de um roteador aberto no início da palestra. Aquele é um roteador que eu estou trabalhando e que ele tem pouca memória flash. Ele tem 4 MB só. E eu tô estudando como que eu vou fazer para trocar a memória flash dele para pôr 32. Para poder instalar o OpenWRT e poder ter uma margenzinha de trabalho ali, né? A margem do OpenWRT, eu nunca consegui deixar em 4 MB, mas eu já cheguei em 6 MB, 8 MB, tranquilamente. Certo? Ele tem o suporte a libs, para quem trabalha com C++, né? Bibliotecas em C++ tem um suporte bem limitado no OpenWRT, né? Por exemplo, não tem suporte a Qt nativo. Então, se você quiser usar bibliotecas do Qt para comunicação serial, enfim, interface gráfica é muito difícil, mas, enfim, o Qt, por exemplo, tem diversas bibliotecas interessantíssimas que não tem suporte no OpenWRT e é difícil de integrar, certo? O suporte a Python, para minha tristeza, também é bem limitado.
né? Ele tem algumas... o interpretador Python está disponível na versão 2.7 e 3.6, se eu não me engano, a última versão que está disponível lá. Mas algumas bibliotecas são difíceis de integrar nativamente pelo OpenWRT, certo? A gente consegue instalar através do pip e etc, mas fica mais difícil da gente manter aquelas bibliotecas em tempo de atualização, né? Quando a gente atualiza, a gente acaba perdendo elas, tendo que instalar de novo. E a documentação, infelizmente, ainda que é um gargalo na maioria dos projetos open source e free software, é a documentação, né? Pouca gente se interessa por documentar o projeto e a gente acaba achando informações às vezes desatualizadas, né? Principalmente em português. Em português tem documentação, mas é muito, muito antiga. E a mesma que tem em inglês, que é o que tem mais contribuições, ainda deixa bastante a desejar, né? O fórum também ele é bastante ativo, mas geralmente as perguntas no fórum são: como eu faço para instalar o OpenWRT no meu roteador? O roteador modelo tal, né? Então, e que geralmente quem está desenvolvendo o OpenWRT, esse tipo de pergunta não ajuda, né? Não que esse tipo de pergunta não seja válido, é válido também, mas para quem está trabalhando em desenvolvimento, às vezes não ajuda muito. Eu também estou no canal OpenWRT no Reddit, né? Se vocês conhecem a rede social Reddit, ela lembra bastante o Orkut, aquelas redes sociais antigas, né? Ela lembra bastante um fórum, né? E a gente tem um canal que chama OpenWRT lá e eu observo que tem poucas perguntas e quando tem, geralmente é: como que eu faço para instalar o OpenWRT no roteador TP-Link XPTO, né? Sempre as mesmas perguntas. Nunca é: como que eu faço para desenvolver uma aplicação baseada no Lucy, né? Isso aí são... Para quem desenvolve, no fim, não consegue achar suporte legal, né? E suporte comercial eu desconheço. Até se alguém conhecer e quiser comentar aí, eu agradeço. Eu não conheço quem forneça suporte comercial ao OpenWRT. Aqui, como eu falei, né, a placa que eu estava trabalhando, e ela tem pouca flash, né? Ela tem só 4 MB e eu estou estudando dessoldar a memória flash dela ali, aquele chipzinho com 8 pininhos, com 6 pininhos, né? 8 pininhos, e soldar uma flash maior, né? Ô Ronaldo. Oi. Só fazendo um comentário do que a gente conversou esses dias, as placas dos roteadores são muito parecidas, né? Tem esse modelo que o Ronaldo comprou e eu tinha um modelo aí também relativamente antigo e a placa era muito semelhante, né? Como o Ronaldo disse, é uma placa OEM, né? Então, tipo, ela segue mais ou menos as mesmas diretrizes e tal. Muda a versão um pouquinho, mas tipo, até a disposição dos componentes é praticamente a mesma, né? E a placa do meu roteador, no caso, que era muito semelhante a essa, já vinha com um chip de 32 MB. Bom, lá na Lucy tem um resumo lá do roteador, eu não vou falar marcas, mas sei que se alguém quiser talvez encontrar alguma coisa por lá, dá para ver modelos e coisas que rodam o OpenWRT muito fácil aí. Inclusive roteadores bem baratos, tá? Isso é legal frisar. Sim, sim. No próprio site do OpenWRT tem uma coluna que trata só sobre dispositivos suportados. E inclusive com contribuições de pessoas do mundo todo, dizendo: no meu país vendem esse modelo com essas restrições. Aí para instalar o OpenWRT eu fiz isso. A minha ideia com esse roteador aqui é justamente contribuir para essa lista aí, né, no próprio site do OpenWRT, de como que eu fiz para pegar um dispositivo que não tinha suporte e dar suporte ao OpenWRT nele, certo? Bom, para encerrar a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de build, né? O processo de build é simplesmente compilar o OpenWRT, né? Como pegar o código-fonte e criar sua imagem para pôr no roteador, na Raspberry Pi, no BeagleBone, enfim, na plaquinha de desenvolvimento aí na sua casa, certo? Como eu falei, ele é baseado no build root, né? Mas quem está acostumado com o build root vai notar grandes diferenças, né? É um fork bem antigo do build root, então muita coisa está diferente da última versão do build root, então ele é simplesmente baseado, ele não é igual, né?
ele é como sistema de build, ele tem suporte a esses três implementações da libc, né? A padrão é o MUSL hoje, é o MUSL, né? Mas você pode escolher outra se você quiser, né? Tem essas outras duas disponíveis também. O processo de build inclui a construção da Cross-to-Chain, né? Cross-to-Chain são as ferramentas para você, de fato, compilar o OpenWRT. Elas... o cross, entenda-se que é para você está compilando numa máquina x86, mas o seu target no seu roteador, às vezes, é um processador MIPS ou um processador ARM, né? Então, você precisa de cross-tool-chains, você precisa de compiladores e ferramentas que trabalhem numa arquitetura, mas sejam capazes de gerar binários para outra arquitetura, certo? E o OpenWRT vai criar essas ferramentas para você. Você não vai precisar baixar nenhuma ferramenta, nem nada, além das dependências básicas do OpenWRT, né? Aplicações, ele vai conter, o processo de build, você pode adicionar várias aplicações, né? Como eu falei, você pode adicionar Lua, Python, você pode adicionar servidores, enfim, e que vão ficar naquela areazinha de ROM, né, na Flash. Então você nunca vai perder essas aplicações entre atualizações. Já quando você dá o OPKG install Python, por exemplo, você está colocando em outra área, na área overlay, lá na partição overlay. E essa partição pode ser as informações dessa partição podem ser perdidas entre uma atualização e outra, né? Então, quando a gente builda, a gente coloca as aplicações na área de ROM, então a gente não perde, certo? Tem várias bibliotecas, eu já tinha falado anteriormente isso, né? É bem facinho de integrar novas aplicações, é basicamente um makefile, né? É um makefile bem simplesinho, a gente coloca onde que baixa o código, como que faz para buildar esse pacotinho que a gente quer adicionar, e como que instala e onde que vai. Cara, coisa de 10 linhas a gente consegue adicionar um pacote novo que não tinha suporte ao OpenWRT, certo? Se o nosso pacote usa o CMake para ser buildado, ou o Makefile, tanto faz. O OpenWRT tem suporte a ambos e a diversos outros facilitadores aí de build, né? Outros arquivos de build. Passou o slide aí? Não, Pronto, agora passou, né? Pronto, passou. Por fim, quem tiver curiosidade, quiser buildar, né? Eu coloquei um resumo da build aqui, né? Quais os comandos no Linux que você vai precisar para buildar. Quem tiver interesse em buildar a própria imagem do OpenWRT, eu sugiro que vá no portal Embarcados e procure por OpenWRT lá. Tem artigos meus e do Thiago sobre isso, explicando melhor, obviamente, como que você vai fazer para criar o seu ambiente de desenvolvimento e como você vai conseguir buildar o OpenWRT para Raspberry Pi lá no caso, né? Aqui eu coloquei de maneira genérica, né? Mas, enfim, você consegue buildar para diversas placas e o processo é bem parecido com esse, certo? E, por fim, muito obrigado a todos que estiveram com a gente hoje. Né? Obrigado mais uma vez ao Fábio, ao Thiago, né, pelo convite, e a Mauser Electronics pelo patrocínio. E se tiverem perguntas, eu e o Thiago agora a gente está totalmente à disposição. Isso aí, Ronaldo, Thiago, muito bacana. Bom demais mesmo. Vamos ver, acho que tem algumas perguntas aqui, né, Thiago? Isso, tem algumas perguntas aí que o pessoal mandou aí. Algumas a gente já comentou por cima, né? E outras a gente vai revisitar aí na interface, né? O Joviano perguntou, foi comentado que utiliza a base do OpenWRT. Nesse caso, você não utiliza o Lucy, desenvolve a partir da configuração web de acordo com a tua aplicação. Joviano, não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas você pode utilizar o Lucy, né, porque como o projeto é aberto, né, então você consegue alterar o projeto da Lucy para desenvolver uma aplicação web
própria, né? Você consegue fazer isso, tá? Você consegue também colocar uma aplicação web antes da Lucy, por exemplo, uma aplicação sua que remete a uma página que mostra alguma informação, ou tem sei lá, um hotspot, configura um hotspot, alguma coisa, e chamar a Lucy eventualmente. Enfim, você tem a liberdade de fazer uma aplicação web sua também, tá? Inclusive junto com a Lucy. Ou estendendo alguma funcionalidade, personalizando alguma funcionalidade na Lucy, né? O Matheus perguntou também sobre se ele consegue rodar um serviço de impressão através da USB do roteador, né? Se mesmo tiver USB e tiver memória suficiente. Sim, né? Você pode procurar lá nos pacotes do OpenWRT, você vai ver que tem alguns pacotes de servidores de impressão. É uma das funcionalidades que pode ser suportada pelo OpenWRT, né? O CUPS, se eu não me engano é o nome do servidor, tá disponível entre os pacotes lá. É simplesmente o pkg install CUPS. Exatamente, é isso que eu ia falar. Tudo é muito simples de instalar e configurar. Inclusive, tem um serviço, né, que ele chama o P910ND, que é um daemon, né, que roda também esse CUPS, né? E você consegue, inclusive, configurar ele pela Lucy. Ele entra como um serviço lá na Lucy, você consegue configurar ele por lá também. Então, para a gente ver como que tem esse suporte, tanto como nas aplicações configurando, entrando, né, no dispositivo, como na interface gráfica, né? Então é bastante interessante. E eu vou colocar aqui no chat, inclusive, esse link. Ele mostra, inclusive, como baixar, como configura pela Lucy e adiciona a impressora num computador, entendeu? Eu vou colocar aqui no chat, eu acho que é interessante aí para o Matheus. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Eu tenho perguntas. Manda ver. Então, em relação aí a aplicações para IoT, né? Para instalar um servidor, um broker MQTT, tranquilo. O que eu preciso me preocupar para ter esse broker aí? Cara, é muito simples. Se você quiser instalar usando ele como uma distribuição Linux, OpenGG install MQTT, Mosquito, na verdade, né, que é o broker MQTT que tem disponível. E a configuração dele vai estar lá em /etc, /config, /mosquito. Aí você vai lá configurar o broker, endereço do broker, essas coisas, sem ou não. Cara, é super, super, super simples. Acho que o Thiago já fez isso, né, Thiago? Isso, exatamente. Eu uso bastante o OpenWRT para dispositivos IoT, né? Inclusive tem uma pergunta do George, como que é usado o OpenWRT para IoT? Basicamente, você consegue usar o OpenWRT para IoT de duas maneiras, né? Ele pode ser um concentrador de dados, né? Ou seja, ele fornece uma conexão sem fio, Wi-Fi, onde seus dispositivos vão se conectar, e você consegue utilizar ele como justamente brokers, né? Ou seja, você consegue implementar toda a parte do servidor, até mesmo banco de dados, obviamente, levando em considerações ciclos de leitura e escrita, ou então talvez gravar na memória RAM, né, para não comprometer a flash. Você consegue fazer toda essa aplicação direto no OpenWRT, inclusive instalando serviços de monitoramento, né, os Zabbix, o Prometheus, outros serviços que conseguem trabalhar em cima de dados, né, conseguem fazer visualizações, análise de dados, né. Então, você consegue usar, de fato, o OpenWRT como um gateway IoT, né, fazer ele um servidor de dados, um concentrador de dados e um tradutor de dados, né, por assim dizer. Excelente. Tá, agora outra pergunta que eu tenho, em relação ao uso comercial, que nós precisamos se preocupar em relação às licenças, o que nós temos que liberar no produto? Basicamente, do produto. Fábio, excelente pergunta, cara. Basicamente, você vai ter que ter um controle manual das licenças, dos softwares que você está instalando, que você está agregando a sua build, certo? Inclusive, quando a gente cria um pacote no OpenWRT, um dos
dos parâmetros que você é obrigado a colocar é a licença, né? Se ele é proprietário, se é GPL, enfim. Então você precisa fazer um controle manual ou fazer um script que, enfim, que faça um parse desses arquivos de build para checar se você está ferindo alguma licença, né? Em geral, a maioria dos pacotes são GPL, né? GPL2, então você é obrigado a disponibilizar o código-fonte, pelo menos da kernel e desses softwares que são GPL2, né? Em alguns casos, quando é GPL3, eu não conheço muito sobre licenças, mas vou falar um pouquinho do que eu sei, né? E sobre a GPL3, você precisa fornecer, inclusive, a toolchain que você usou para buildar a firmware e como que você grava, né? Como que você faz para adicionar aquele software ao seu roteador? Você deve fornecer o procedimento também, né? Que é o que acontece geralmente com quem usa licenças Qt, quem usa softwares com a biblioteca Qt, né? Você tem Qt, a partir do Qt 5 ou algo assim, você precisa fazer isso, né? Precisa ensinar como que grava. Só que você obviamente está restrito ao software sobre aquela licença, né? A kernel do Linux, por exemplo, está sobre GPL2, então você é obrigado a fornecer uma cópia da licença e fornecer o código-fonte. Basicamente é indicar onde que está o OpenWRT que você baixou, né? Legal, bacana. Tem mais algumas perguntas que chegaram, hein? Thiago, se quiser tocar, hein? A pergunta do Fabiano se eu entendi, ele gostaria de gerenciar vários roteadores com o OpenWRT instalados, através de alguma outra aplicação, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca utilizei dessa forma, não sei se o Ronaldo já teve alguma vivência, mas a princípio eu não conheço se há alguma aplicação que gerencie vários APs. Gerenciar eu não sei, Thiago, mas monitorar os ABICs, né? A gente já usou isso, inclusive, né, Thiago? Monitorar, sim, exatamente. Você consegue, por exemplo, instalar, por exemplo, tô falando aqui da minha cabeça rapidamente, né? Mas nada te impede de colocar uma interface, fazer uma API REST, por exemplo, que você controla o acesso a esses roteadores e consiga parametrizá-los remotamente. Não sei se tem algo pronto já para o OpenWRT. É bem possível, mas eu não conheço. De fato, a gente, inclusive, já fez isso, né, Thiago, no passado. A gente criou o nosso próprio, os próprios serviços RESTful para monitorar e para controlar os dispositivos IoT na rede, né? E tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, que também está relacionada a isso. Alguns modems de operadora usam firmware baseado. Sim, Vinícius, alguns modems de operadora usam o OpenWRT. Só que eles usam como uma base, viu? Eles agregam alguns softwares que não são suportados no OpenWRT de forma aberta, né, de forma gratuita também. Como, por exemplo, um processo que monitora a DSL, que faz a comunicação ADSL, por exemplo, entre o modem e a operadora, o Velox. Ou o cable modem da sua casa também, por exemplo. Né, ele possui uma stack de softwares que não são suportados pelo OpenWRT de forma, como posso dizer, open source, né? São softwares proprietários das operadoras e que se você instalar o OpenWRT nesses roteadores, nesses modems, você vai acabar perdendo a conectividade com o seu operador, né? Então, exatamente. Tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Inclusive é bem comum, por exemplo, a operadora fornecer um endereço, sei lá, 192.168.1.0 para a configuração desses parâmetros e ainda assim deixar a Lucy, por exemplo, em um outro endereço. Você consegue acessar, por exemplo, a Lucy em um outro endereço, né? Remetendo àquela pergunta anteriormente do Joviano, eu acho. E tem mais uma pergunta aqui também do Arilson. Ele falou, se eu quisesse limitar quem acessa o servidor com um token ou um pendrive, seria possível? Eu não entendi que servidor seria esse, mas a Lucy,
por exemplo, né, que poderia considerar um servidor de dados, ela tem um login, né, tem um sistema de login, inclusive ela tem uma versão dela que você pode instalar com criptografia, né, então esses dados não trafegam abertos, em plain text. E se for um servidor MQTT, né, que também a gente estava falando, também é mesmo sentido, você consegue configurar clientes que vão conseguir acessar o seu servidor. Nada impede, por exemplo, que você monte o pendrive e as chaves estejam nesse pendrive, que você faça esse tipo de gerenciamento, esse tipo de sistema. Acho que é isso aí, né, pessoal? Muito bom. Obrigado mesmo aí pela apresentação. Será que a gente consegue ligar a câmera agora? Vamos tentar. Vamos lá. Dá um tchau aí pra galera. Então é isso aí, galera. Obrigado pela participação. Falou, pessoal. O Ronaldo ainda tá no modo stealth ali, anônimo. É isso, parabéns. É melhor desligar, Ronaldo. Pronto, então é isso, mas legal. Pessoal, parabéns aí, Ronaldo e Thiago, pela apresentação, foi muito bacana. Deu aí um caminho das pedras pra gente. Eu compartilhei alguns links aí no chat, inclusive os artigos do Ronaldo e Thiago, para agregar. Mas fica aberto aí o canal de comunicação. Quem tiver dúvida, pode mandar pra gente, a gente manda aí. Acho que o Thiago deixou o e-mail dele aí no chat também. Mas vocês vou deixar o meu também. Pode deixar. E também agora tem o LinkedIn, mas a gente está sempre na comunidade, fiquem à vontade aí para conversar sobre o assunto, que é bem interessante. E é isso aí, a gente continua amanhã, tem mais conteúdo essa semana. Obrigado, Ronaldo, Thiago, isso aí. Valeu. Obrigadão aí. Obrigado, falou, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau.